na aula de hoje. Coloquei para gravar. Esperando a confirmação. Aqui temos a confirmação. Vamos iniciar a nossa aula. Então, na aula de hoje, iremos abordar o ensaio Proctor. Na verdade, se a gente for analisar, nós já falamos do ensaio Proctor, dos tipos de ensaio, das diferenças, né? Hoje a gente aprofunda um pouquinho mais sobre o ensaio Proctor na seção 3.3. Ok? Então, aquilo que a gente já viu na 3.1, o que é a prática de fazer a compactação do solo. Eu citei a importância da compactação pensando em obras de terraplanagem, em obras de pavimentação, onde a gente demanda um volume maior de material a ser compactado. Tá? Na 3.2, daí nós falamos sobre a energia de compactação e como é que ela funciona. E aí depois a gente veio construindo o conhecimento até chegar no ensaio Proctor, também conhecido como ensaio Proctor normal. É um dos 3 tipos de ensaio Proctor, onde você tem uma massa padrão e onde você tem uma altura padrão de 30,5 centímetros, 2,5 kg, e é feita a compactação. Então, no ensaio Proctor normal, é este cilindro aqui, que nós já vimos, este cilindro, onde você vai soltar essa massa. Quando você sobe essa massa, ela chega aqui, ó, neste ponto, e trava. Daí você solta. Então, por isso que você consegue esta altura exata de 30,5 centímetros, ó, como ele retrata aqui. Esse ângulo ele é preso. Então, você solta, daí por gravidade desce esses 2,5 quilos. Nós vimos também, daí a energia potencial é transformada neste caso. E aí o cilindro padrão 10×13 do ensaio Proctor normal. A gente já viu que tem outros tipos de ensaio Proctor também. Então esse ensaio ele é normalizado, o Proctor normal, não só pela NBR, como também por normas europeias e a própria ASHO, né? Então, o que é a ASHO? Eu já expliquei a origem da ASHO, a importância da ASHO em outras aulas, quando eu falei dos aeroportos e os americanos se tornaram referência em ensaios de compactação e, posteriormente, em pavimentação. Ok? Então, isso nós já vimos anteriormente. As etapas do ensaio Proctor, nós vimos em vídeo, mas vamos lá. Você recebe as amostras numa bandeja, coloca ela para fazer a secagem, depois você vai separar. Depois você vai separar os torrões. Passa na malha 100, e aí você deixa aquele solo em repouso para fazer uma homogeneização completa. E aí você vai começar a fazer a preparação, colocando o material no cilindro, usando soquete 2,5 kg, deixando cair a altura de 30,5. Ele é padronizado, né? E aí você vai fazer a compactação de 3 camadas, 26 golpes por camada, e vai fazer a repetição 5 vezes, utilizando a mesma lógica, os mesmos critérios. Por que a repetição 5 vezes? O solo é um material, pessoal,
extremamente complexos para você padronizar. Então, você pode ter a coleta deste material, e é recomendado que ela seja feita em vários pontos, para que você não tenha um resultado distante da realidade. Então, você vai a campo e vai fazer o piqueteamento e a coleta deste material. Então, você vai fazer lá 4, 5 pontos de coleta, ou mais até, traz esse material, faz essa homogeneização, todo esse procedimento escrito, e depois vai fazer um ensaio, para que você possa, de fato, construir este ensaio. Eu já mostrei anteriormente, mas eu vou mostrar novamente o ensaio Proctor para vocês. Então, um ensaio Proctor normal, nós temos aqui com 2,5 kg, um modificado 4,5 kg. Observem, ó, o soquete está aqui, nós vimos o desenho, mas agora é mais interessante. Ó. Você pode observar a haste, então você puxa, pam, ele compacta. Então, aqui os 3 tipos. Opa. Então, aqui ele vai mostrar o ensaio. Ele está fazendo o ensaio mini, tá? Mas é igual, só que ele está fazendo outros ensaios a mais. A partir daqui, ó, que ele vai começar o ensaio de fato, ó, está colocando a terra, que foi já homogeneizada, ele está fazendo mini Proctor, mas é rigorosamente igual aos demais, ao Proctor modificado e o Proctor normal. Esta montagem que ele está fazendo, e observe que ele vai colocar uma película de plástico no fundo, ela tem o objetivo depois para facilitar a extração do cilindro. Ó, ele colocou a primeira camada, ajustou, outra película, e olha lá. Ó, ele solta, a altura é padronizada. O que acontece? O detalhe o mini, que diferencia o tamanho do cilindro, e além do tamanho do cilindro, a quantidade de golpes é menor. Mas o processo para fazer o Proctor normal e o mini e o modificado é o mesmo. Aí ele está verificando a pressão, deve estar na altura correta, para ele verificar os golpes. Agora ele vai retirar, vamos ver, a amostra.
acelerar um pouquinho só para... Ele colocou as películas e ó, ele está mostrando aqui o que aconteceu. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, exatamente igual ao normal, modificado, e ele foi variando, ele não mostrou, tá? Mas aqui é importante. O que ele foi fazendo? Isso aqui é a umidade. Então ele foi variando a umidade, ele só mostrou um dos modelos, né? Mas ele faz o primeiro, com 15% aqui de umidade. O segundo, com 17, 19, depois 21, e aí 23%. Então, o que acontece? Ele vai fazendo cada um desses ensaios e depois ele traça a curva, tá? Ele traçou uma reta aqui, pegou o ponto central e fez a curva à mão. Geralmente não se usa essas duas retas, se faz a curva aqui direto, normal, não tem necessidade de fazer as duas retas, ó, o que ele fez, ó. Ele só fez as retas para dizer que o comportamento era proporcional, ó. Esse foi o objetivo dele. Então, basicamente, esse é o ensaio Proctor. É um ensaio bastante tranquilo de se fazer. Nós olhamos ali o vídeo do Mini. Eu mostrei esse do Mini porque eu achei legal, no final, ele mostrar a curva, o gráfico, como é que é traçado, por que coleta os 5 pontos, a variação de umidade. Eu achei interessante, eu achei legal por causa disso. Mas o Mini, o modificado e o normal, eles vão variar o quê? O tamanho do cilindro, a massa, a quantidade de golpes. Por quê? Porque existe uma proporcionalidade. Então, se eu reduzo o diâmetro do cilindro, e reduzo a massa também. E vou, consequentemente, reduzir o número de golpes. Tá? Então, mas o resultado é, teoricamente, o mesmo. Tá? Porque o que você quer descobrir? O principal assim, objetivo, o que eu quero com esse ensaio? Obter uma boa compactação. Para isso, eu tenho que determinar qual o percentual ideal de umidade que meu solo deve ter durante esse procedimento. Então, você vai ter curvas de energias escalonadas de forma diferente. O Mini, a curva vai ser menor, e assim, né, o normal intermediário modificado vai lá em cima a curva. Mas o teor de umidade, se você traçar uma linha reta pegando as curvas, como a gente viu já na aula 3.2, você vai ter o mesmo percentual de umidade para cada solo verificado. Então, assim, modifica o formato da curva, a energia é maior no modificado, claro, só que meu objetivo é determinar a curva de umidade. Né? Quanto de umidade eu posso ter no meu solo? Qual que é a umidade ótima, ideal? Que foi aquela curva que a gente viu ali, que ele marcou no vídeo em vermelho. Por isso que eu escolhi esse, embora a gente estivesse falando do normal, eu achei legal mostrar o Mini, porque é exatamente a mesma coisa, só que tinha o complemento de mostrar aquela curva no final, que eu achei bem interessante. Que é a curva de compactação. Os 5 pontos que a gente vai obter para fazer a zona úmida, a zona seca, a zona úmida, né, e a umidade ótima. Então, aí ele traz que a gente pode ter até uma variação neste ensaio. Então, nós trabalhamos com a compactação ali estática, ou seja, você solta o peso, que é o mais comum. Mas ele traz ali
compactação dinâmica, ou seja, através do sistema de molas. Na verdade, é um aparelho um pouco mais sofisticado, mas que ele faz o quê? Ele simula o número de volts, exatamente como nós fazemos pelo processo estático, ou seja, pela compactação estática, pelo método manual. Então é igual, então não tem grande diferença, não tem uma grande variação entre os dois métodos. Tá? E aí que ele cita o Proctor modificado, o intermediário, e você ainda tem o Mini Proctor também, que foram que na verdade foram obtidas novas energias de compactação, é aquilo que eu expliquei anteriormente. Então, para cada ensaio você vai ter uma energia de compactação, mas a umidade e a determinação da umidade pelo Proctor vai ser igual nos três casos. Então, eles possuem a mesma rotina de execução. Ó. Aquilo que eu falei está escrito no texto. Ó. A mesma rotina, normal, intermediário e modificado. E a mudança é em função da necessidade de utilizar diferentes energias de compactação. Então, você vai obter o mesmo resultado. Mas, ele coloca como se eu tivesse um ensaio, dando a entender que eu tenho um ensaio para cada tipo de solo, mas não é verdade. Se você fizer a homogeneização, todos aqueles passos lá certinho, né, em condições ideais do solo, você vai ter o mesmo resultado, ou seja, o W ótimo, a umidade ótima, obtida pelos três tipos distintos de ensaio. E aqui, olha só, as curvas distintas. Olha só. Então, a gente trabalha com energia potencial. Então, ela é descrita massa pela gravidade, certo? Isso vocês aprendem lá nas físicas básicas. A energia potencial. Então, se eu aumento a massa, automaticamente eu aumento a energia, porque ela é diretamente proporcional, certo? Então, eu tenho ali escalonado os três tipos de ensaio. Beleza. Né? Aí, na verdade, se você observar o ponto de traçado da linha ótima, de umidade ótima, observa que ela vai ficar mais ou menos na mesma posição. Tá? Então, ela vai ficar bem próximo, ó, os resultados dos ensaios. Então, exemplificando, ele traz um exemplificando para a gente. Seria melhor compactar um solo com uma umidade inferior à ótima, por fornecer ao solo uma resistência mais elevada, ou não? É um questionamento. E o volume de vazios também seria maior. Haveria uma maior percolação de água pelos vazios. O que em nossa curva de compactação estaria representado no ramo descendente da curva. Então, ou seja, eu vou fazer a compactação. Então se eu tiver menos umidade é melhor? Se a gente observar o gráfico que nós vimos agora há pouco no vídeo, nós tínhamos quase que uma proporcionalidade da linha de energia de compactação. Certo? Então, na verdade, nosso objetivo é sempre usar a umidade ótima. Se eu tiver menos ou mais, ela vai ser mais ou menos um resultado equivalente. Tá? Então, porque o que acontece? Eu tenho menos do que a umidade ótima. É melhor do que ter mais? Quando eu tenho menos umidade do que a ótima, eu tenho espaço entre os vazios. Ou seja, a minha massa de solo vai ter
mais espaço entre vazios. A água, quando ela entra, ela faz as ligações. A gente vai estudar a água no solo na próxima aula, na 4.1. Então, ela faz as ligações no solo, tá? Ao fazer essas ligações, ela aumenta essa compactação. Evidentemente, saturei a água, ela acaba prejudicando. Isso é a curva de compactação. Nós temos o ponto da próxima umidade ótima, na linha, no ramo seco, e depois a gente tem na linha úmida, ou seja, passei da umidade. Então, ter menos água ou mais água é igualmente prejudicial para a compactação. É o que nos diz a curva de compactação obtida através do ensaio Proctor. E aí ele só faz uma menção aqui interessante, né? Que é quando o solo está na umidade ótima durante a compactação, ele não perderá completamente a sua resistência, mesmo estando saturado, né? Ou seja, você conseguiu fazer essa compactação. O que é a compactação? Isso que a gente tem que analisar. É a primeira coisa a ser analisada. Nós, quando compactamos o solo, estamos reduzindo o quê? Volume de vazios, certo? Então, volume de vazios, quando é feita a compactação, ele é reduzido. Então, se eu tenho a minha umidade ótima, ou seja, eu vou ter um preenchimento total. Eu não tenho a deformação do grão. Então, o meu solo, analisando ele, eu peguei aquele solo, levei para o laboratório, vou colocar no microscópio, vou dar uma olhada bem de perto. Os grãos do solo vão ser compostos, por exemplo, de estruturas de sílica, né? Os silicatos ali. Então, eu tenho as sílicas, que é a nossa comum, vulgarmente, areia. Então, eu não tenho a compactação, a intenção de romper este grão. Eu precisaria de uma energia absurda para conseguir, durante a compactação, esmagar esses grãos. Não esquece que isso não vai dar certo. Eu tenho, na compactação, meu objetivo é outro, é eliminar ao máximo a quantidade de vazios no solo. Porque se eu eliminar a quantidade de vazios no solo, deixando os grãos próximos, quando saturar esse solo novamente, ele não vai ter tanto espaço para a água percolar e se acumular entre os espaços. A água vai passar, mas ela não vai ficar acumulada entre esses espaços vazios. Então, este é o objetivo, eliminar os espaços vazios. Esse é o principal objetivo da compactação. Para uma mesma umidade, podemos ter solos com distintos valores de saturação. Isto é muito interessante ser citado, porque eu falei no começo da aula que o solo é um material extremamente heterogêneo, né? Então, quando eu estou trabalhando com areia, com a brita, materiais básicos do nosso concreto, o próprio cimento, então eu tenho um controle de densidade, eu tenho um controle de todos os aspectos e índices físicos. O solo é muito mais complicado. Por quê? Eu vou ter uma variação absurda na composição granulométrica do solo. Tá? E aí, o que acontece? Como eu tenho essa composição variando bastante, se eu tiver um solo, por exemplo, vamos imaginar um solo X qualquer, que ele tenha lá 30% de material arenoso, 70% de argiloso. E eu tenho um outro solo com 40%, 60% e um outro 50%, 50%. O que vai acontecer? O índice de umidade ótima para cada um dos três
será diferente. Então, se eu jogar no primeiro 15% de umidade, não vai ser o suficiente para compactar. Mas esses 15%, no segundo solo, já dá uma melhorada. E no terceiro 50-50, já vai ser o suficiente. Ou pode até que seja mais. Por quê? Como eu tenho uma variação da composição do solo, nós vamos ter esta flutuação da umidade ótima. Então não existe, a umidade ótima é tanto. Não. A umidade ótima para aquela amostra, para aquele tipo de solo, é X. Beleza. Então eu não posso afirmar, então eu vou trabalhar com 18%, 20% de umidade e vai dar certo, sempre certo? Pode ser que dê certo, mas a probabilidade maior é que dê errado. E nós tivemos na unidade 2 a classificação dos solos e a gente viu quantos tipos variados de solo nós temos. Então, a umidade para cada tipo de solo será diferente. Então, não dá para dizer que 18% para um solo, que eu atinjo a ótima, irá ser os mesmos 18% para um outro tipo de solo. Então, a gente vai ter uma variação bastante grande. E essa variação, pessoal, a gente está pensando, eu peguei aqui em Belo Horizonte Ouro Preto, mudou o solo. Não, não. Lotes. Você faz lotes de 1.000 metros, por exemplo, numa pavimentação. Dentro de lotes de 1.000 metros, você tem uma variação bastante acentuada da umidade. Né? Por quê? Aí a gente tem que voltar no tempo e voltar lá para as nossas aulas de geologia. Quando a gente estudou geologia, a gente viu o quê? Lá na geologia, a gente aprendeu, por exemplo, a formação de um solo sedimentar. Então, se eu tenho uma parte mais aclive, ou seja, baixada de um vale, ali a tendência é depositar muito mais material do que na parte de aclive. Então, ali eu vou ter um material bem característico, diferente do que eu tenho na parte de aclive. Então, veja, dentro de um lote, eu posso ter variações, que dirá entre os lotes. Então, é isso que ele chama a atenção. Essa é a parte mais interessante de perceber que, além de o conhecimento adquirido, que o ensaio Proctor vai me dar a umidade ótima para realizar a compactação, é saber que esta compactação irá variar para cada tipo de solo. E aqui eles traz algo que a gente já vai estudar na 4.1. Quando o solo está próximo à sua saturação no ramo úmido, ou seja, a curva faz isso aqui, né? A curva sobe, atinge a ótima, sobe no ramo seco, atinge a umidade ótima e desce no ramo úmido. Então, quando eu faço este movimento, essa descida, eu tenho uma maior repulsão entre as partículas. Claro, porque eu tenho muito mais água presente no solo, no ramo úmido. E a influência da estrutura do solo na compactação. Então, ou seja, solo A e E, uma dispersão maior conforme aumenta a energia. Em solos pós-compactação, depende do tipo de carga aplicada. Então, o que ele quer trazer com este gráfico? Ele quer mostrar para a gente aquilo que eu acabei de falar, que cada tipo de solo vai ter uma variação distinta. Né? Então, eu vou ter variação na energia de compactação necessária, que, consequentemente, é proporcional, diretamente relacionada ao quê? É diretamente relacionada à umidade. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo até aqui? Sim, professor, estou te ouvindo. Beleza.
Então, quando o solo não está totalmente desestruturado antes do processo de compactação, ocorre uma influência da macroestrutura natural do solo compactado. Então, ou seja, eu vou fazer a compactação e o meu solo está lá em torrões. Isto vai influenciar. E se você observar, quando você pega o solo antes de fazer o ensaio Proctor, você deixa ele descansar por 24 horas e realiza a homogeneização. Por que que você faz isso? Exatamente para evitar que os torrões exerçam influência no próprio ensaio, tá? Este é o objetivo, eliminar esta influência. Então, aqui ele traz para nós a compactação e ele traz um índice, o CR. Tá? Opa, alguém está entrando na sala. Tá, então, eu já aceitei. Bom, então, o que acontece? Observem, esse CR, quanto maior ele for, maior será o quanto ele está compactando. O que ele faz? Ele pega aqui o E máximo pelo E natural, o E máximo menos o E mínimo. E aí ele traz aqui ó, a compacidade relativa, nosso CR, dos solos granulares. Ó, areia fofa, menos que 0,33. Areia de compacidade média, de 0,33 a 0,66. Areia compacta, acima de 0,66. O que ele quer dizer para nós? Pessoal, uma areia fofa, eu vou ter um solo com grãos maiores, certo? E com uma tendência maior a não possuir vazios. Então, os solos arenosos, eles vão possuir um índice de vazios muito inferior aos solos argilosos. Tá? Por quê? Nós já falamos sobre isso em aulas passadas. Recordando, eu tenho ligações com carga positiva e negativa entre a argila e a água. Ok? Ao ter esta ligação, automaticamente gera-se o espaço vazio, que é ocupado pela água. Mas quando a água sai, ficam os espaços vazios. A areia, ela já não faz isso. Qual que é o exemplo? Evidentemente, com a elevada saturação, a areia vai tender a se agrupar. Basta sair a água dali, acabou a areia. A estrutura se desfaz. Exemplo, eu faço tijolo com barro, argila, né? Então, possui essa capacidade de se conectar. A areia. Eu vou para a praia, vou lá e faço castelinho de areia. Quem nunca fez um castelinho de areia na praia? O que vai acontecer? O castelinho, enquanto estiver super saturada aquela areia, você tem uma capacidade de compactar. Você tem uma capacidade de manter aquele solo unido. Ok? Ao passo que, saindo a água, o castelinho começa a se desmoronar. Então, é esta capacidade, né, relativa, esse CR, de compactar o solo, que eles mostram numericamente areia fofa,
eu vou ter um índice bem menor e na arenosa, na areia compacta, com argilosa, maior. Aí eu posso fazer uma associação a outra coisa. Spoiler do futuro, que vocês não vão aprender em solos 2, nem em pavimentação, mas aprenderão em fundações, que é o fato de que eu vou construir estruturas de sapata em solos arenosos. Por quê? Está ali na tela, 0,33, ou seja, eu tenho menor capacidade de compactar. Então, você pode enfiar carga na coitada da areia que ela não vai ceder. Ao passo que o solo argiloso, se você fizer uma sapata no solo argiloso, ele vai ceder completamente. Vocês estudam em solos 2, semestre que vem, recalque, né? Daí vê o famoso caso da Torre de Pisa, e estudo isso em solos 2. O fenômeno de recalque e aprende, inclusive, a calcular o recalque. Ok? Então, pessoal, veja que interessante. Aí, no solo argiloso, eu tenho que usar bloco. Por quê? Porque as estacas têm que atravessar aquela camada e pegar lá embaixo, numa camada de solo resistente, para que eu tenha condições de sustentar a minha fundação. Então, isso é muito legal, isso é muito interessante da gente analisar. Porque a gente pode fazer associações com os conhecimentos, né, com disciplinas que a gente vai ter pela frente. E aqui a gente consegue entender um pouquinho de fundações. Então, nenhuma das formas de compactação do solo é capaz de expulsar significativamente a água do solo. Por quê? Baixa permeabilidade, ou seja, o solo ele retém a água através das ligações entre as argilas, né? Então, eu não tenho, dificilmente eu vou ter um solo 100% arenoso. Eu vou ter um solo com alto índice, arenoso bastante acentuado. Aonde que eu vou ter isso? Em regiões de praia. Mas mesmo em regiões de praia, eu ainda tenho a presença da argila. Tá? Então, eu não vou ter areia 100%, né? 100% arenoso. Então, eu sempre vou ter argila ali. E a argila que é o responsável por fazer essa retenção da água no solo. E olha só, a redução do volume do solo durante a compactação se deve à expulsão principalmente do ar, que eu falei anteriormente, redução de volume de vazios. Além da compressão que gera pressão, permitir também que os poros ainda menores sejam ocupados por ar. Então, ou seja, você expulsa os vazios, que é ocupado pelo ar, evidentemente, e ocorre essa redução. Então, para que essa redução ocorra e permaneça, então aí que você precisa ter uma estrutura solo rígida. Aí ele está pensando muito mais na aplicação voltada para pavimentação. Eu não tenho meu solo 100%. Aí eu tenho algumas técnicas que eu posso utilizar. Vocês aprendem isso em pavimentação, tá? Mas, spoiler do futuro, você tem solo cimento. Por exemplo, eu vou adicionar cimento ao solo. Eu tenho a cal. Eu vou adicionar a cal para fazer a correção deste solo, para fazer este equilíbrio. E eu modifico a estrutura do solo, fazendo com que o meu solo tenha maior resistência. Eu já mostrei que em alguns casos não adianta, que a coisa está feia mesmo, e aí você é obrigado a utilizar um macadame hidráulico ou seco, né? Com água ou sem água, você vai usar o macadame para conseguir
adquirir a resistência necessária. Tá? Então, porque senão eu não vou conseguir essa compactação desejada. E eu já citei também, spoilers do futuro, em relação à pavimentação. Quando a gente fala de pavimentação, a minha camada de pavimento, a minha camada total de pavimento, o meu H, eu considero desde lá de baixo o solo e as bases que eu vou ter, base, subbase, né? Leito de brita, tudo que eu vou ter até a camada de pavimento flexível, ou seja, o meu asfalto lá em cima. Então eu não dimensiono somente a camada de pavimento, eu dimensiono todo o conjunto. Esta é a ideia. Então, ó, e se a energia de compactação ela é muito elevada, se os vazios vão acabar se reduzindo tanto que vai acabar expulsando o ar contido nos vazios do solo. Isso que a gente já falou também. O caso mais desfavorável em relação à situação em que o solo está quase saturado ao receber um esforço de compactação, ou seja, aquele ar preso no solo será comprimido, porém não terá como sair. Em função do quê? Da presença da água. Então, você vai compactar, mas não vai conseguir eliminar os vazios. E observe, se eu tiver no ramo seco a curva de compactação antes da minha umidade ótima, eu vou ter a formação de espaços vazios. Se eu tiver no ramo úmido, eu também vou ter esta formação de espaços vazios. Neste caso, aqui, porque a água não vai permitir que o ar saia. No caso anterior, em função da estrutura do próprio solo, ele vai acabar formando espaços vazios. Então, na verdade, pessoal, nós vimos, aqui ele traz só os 5 pontos plotados, ó, modificado e normal, tá? Ó, normal e modificado. Então a gente vê o que no modificado. A massa é 4,5 kg, aqui é 2,5 kg. Eu tenho mais energia? Com certeza eu vou ter mais energia. Mas os índices de comparação são próximos. Pessoal, a aula 4.1 seria isto. Dúvidas? Nós fizemos, acabei fazendo uma revisão de conceitos que a gente viu anteriormente. Tem dúvida não, professor, tá tranquilo. Mais teórica, né? Essa disciplina não é uma disciplina pesada. Bom, Ela é mais de boa. segue o baile. Nós vamos agora para 4.1. Eu vou só parar aqui a gravação, dar aquele